e do mal, e que a prática do bem fosse o resultado dos seus esforços e da sua própria vontade. Ele não deve ser conduzido fatalmente nem para o bem, nem ao mal, sem o que não seria senão um instrumento passivo e irresponsável, como os animais. A fortuna é um meio de prová-lo moralmente, mas como ao mesmo tempo é um poderoso meio de ação para o progresso, Deus não quer que ela fique muito tempo improdutiva e por isso a desloca incessantemente. Cada um deve possuí-la para experimentar servir-se dela e provar o uso que dela sabe fazer. Mas como há impossibilidade material de que todos a tenham ao mesmo tempo, que aliás, se todo mundo a possuísse, ninguém trabalharia, e o aprimoramento do globo com isso sofreria. Cada um a possui a seu turno. Quem não a tem hoje, já a teve ou terá numa outra existência, e quem a tem agora, poderá não tê-la mais amanhã. Há ricos e pobres, porque Deus, sendo justo, cada um deve trabalhar a seu turno. A pobreza é para uns a prova da paciência e da resignação. A riqueza é para outros a prova da caridade e da abnegação. Deplora-se com razão o lamentável uso que certas pessoas fazem de sua fortuna. As ignóbeis paixões que a cobiça provoca a ser. Pergunta se Deus é justo em dar a riqueza a tais pessoas. É certo que se o homem não tivesse senão uma só existência, nada justificaria essa repartição dos bens na terra. Mas se em lugar de limitar a visão à vida presente, considerar-se o conjunto das existências, se equilibra com a justiça. O pobre, pois, não tem mais motivo para acusar a providência, nem para invejar os ricos, e os ricos não têm mais do que se glorificar pelo bem, pelo que possuem. Se dela abusa, não será nem com os decretos, nem com as leis suntuárias que se remediará o mal. As leis podem momentaneamente mudar o exterior, mas não podem mudar o coração. Por isso, elas não têm senão uma duração temporária e são sempre seguidas de uma reação mais desenfreada. A fonte do mal está no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda espécie cessarão por si mesmos quando os homens se regerem pela lei da caridade. Queridos amigos, o tema abordado hoje é de magna importância, porque nos leva a refletir se Deus é justo ou não diante da desigualdade das riquezas. E nós nos perguntamos, imagina, fulano tem tanto e eu tenho aqui uma miserinha, mal dá para passar um mês. E de fato tem gente que o mês nem terminou e nós já estamos devendo o 13º que vai vencer no fim do ano. É meio complicado. Mas aqui está a explicação, nós vamos pedir para o Ailton fazer as considerações sobre esse tema, para a gente embalar na justiça divina, que não é isso que nós pensamos, e por que Deus dá dessa forma, para que nós possamos fazer isto aqui, enriquecer toda a humanidade. Professor. É a grande pergunta, né? Que normalmente a gente faz, muitos fazem, é tão comum se fazer, é por que é tanta desigualdade, né? Uns têm tanto, os outros têm pouco, outros já são remediados, vamos dizer assim, outros já levam uma vida bem melhor, não tendo necessidade, e assim vai. E muitas vezes isso daí vai passando de geração a geração. Então aquele que iniciou algo tempos atrás, teve continuidade pelo tempo, por sua família, pelos seus descendentes e, claro, muitos hoje recebem e mantêm aquilo que receberam, enquanto que outros vão construindo, outros vão levando a bom termo a vida por aqui e conseguem, assim, a sua evolução, vamos dizer, em termos econômicos, né? Mas, por outro lado, se a gente for parar e pensar, fazer uma regressão no tempo, na questão temporal, né?
E nós fomos aos primeiros seres humanos que assim apareceram aqui para nós. A gente sabe que os nossos ancestrais, os bem primitivos, foram sim agraciados pelo pensamento contínuo que tem. Então hoje nós somos capazes de ouvir, somos capazes de guardar, somos capazes de utilizar aquilo que aprendemos. Então, vocês já muito tempo vêm aqui, vão em outras casas, escutam o Evangelho. Então, o que acontece? Às vezes, quando está se lendo o Evangelho, quando o palestrante está comentando o Evangelho, assim, mas eu me lembro, eu já ouvi isso daí uma vez, duas vezes. E quando falaram sobre o assunto, falaram de uma maneira diferente. Então nós temos essa capacidade de lembrar as coisas e construir, né? Por isso que nós temos esse mundo hoje aqui do jeito que ele está. Mas se a gente voltar aos nossos ancestrais bem primitivos, quando começaram a ter o dom do pensamento, eles viviam nas florestas, viviam em cavernas, viviam do jeito que os animais vivem. Até que veio o diferencial dele começar a entender o que se passava. O que ele entendeu num dia, no dia seguinte ele continuou lembrando, no outro dia continuou lembrando, e assim foi evoluindo. Então, esses primeiros, muito provavelmente, nesse princípio, existia algum rico diferencial um do outro? Não, porque todos tinham a mesma vida. Né? A mesma vida, os animais que nos cercam, a gente pode considerar algum mais rico do que o outro, uma vida diferente do outro? Não. Os gatos podem ser de raças diferentes, mas basicamente são iguais. Os cães, com tantas raças que têm, mas têm o mesmo tipo de vida, estilo de vida. Porque eles não conseguem pensar como nós pensamos, embora reconheçam esse tipo de coisa. Então, se a gente voltar nesse ponto que o pensamento nosso começou a se desenvolver, nós começamos a guardar as coisas, nós começamos então a analisar as coisas também. E aqueles nossos ancestrais foram ao pouco percebendo que só viver da caça ia, vamos dizer, depender muito da possibilidade de encontrar, embora devia existir muito. Mas eles perceberam que muito daquilo que eles poderiam caçar, provavelmente eles poderiam aprender ao invés de matar e ali criar. Então estaria já bem mais perto. Foram aprendendo e lembrando também que aquilo que ele precisava hoje de vegetal, que ele, com o tempo começaram a utilizar também, aquilo que encontrava em determinado lugar, se ele conseguisse reproduzir, ia ter ali a sua horta. Não precisava ficar saindo. Então, com o decorrer do tempo, aqueles que tinham melhores ideias foram colocando em prática. Né? E aí, o que aconteceu? Eles tinham ali a porta, a caça, tinham ali a comida, e aqueles que não tinham, que eram obrigados a sair e caçar. Né? Muitas vezes, o que acontecia? Se eles tinham alguma coisa, eles iam lá fazer uma troca. Eu preciso desse, eu te dou isso daqui, você me dá? Então, vamos dizer que tenha começado por aí essa questão do comércio, essa questão de alguém ter uma visão um pouco maior e começar ali esse processo de diferenciar a vida um do outro, que atinge aquilo que hoje nós conhecemos assim. É como as pessoas são muito diferentes, têm visão diferente das coisas do mundo, visão diferente daquilo que nos cerca, interpretam de uma maneira diferente, e a gente sabe que as pessoas agem de uma maneira diferente. Então muitas das pessoas lutam a vida inteira, sobrevivem a vida inteira, outras já se arriscam mais, ganham e perdem, né? Muitas vezes perde-se mais do que se ganha, mas é isso. E às vezes as oportunidades que aparecem à nossa frente, nós deixamos passar. E depois elas não voltam mais e só nos resta ficar lamentando. Então, nós chegamos a esse ponto que nós temos hoje de haver tanta diferença, né, de recursos para um ou para outro. Mas como o próprio Evangelho diz, aí tem sim o dedo do nosso Pai, né, o dedinho dele. Porque imagine se de repente, como muitos acham, de pegar todas as riquezas do mundo e repartir. Todo mundo tem a mesma coisa. Todo mundo tem os mesmos bens, todo mundo tem a mesma capacidade. Mas se todo mundo tem a mesma coisa, quem que vai, digamos assim, se habilitar a produzir mais alguma coisa? Eu que tenho o mesmo que ele. Quem que vai trabalhar? Não é? Então, nossa sociedade está organizada neste sentido.
Aliás, Né? peço vênia para você, para lembrar que a Rússia teve esse sistema de governo em que o Estado todo gerenciava tudo que ia fazer. E o que aconteceu? Ninguém tinha estímulo para produzir, como o Ailton está falando, e muito menos para encetar um trabalho de intelecto. Então, o que aconteceu? Eles não tinham... Eu me lembro do veículo, veículo Prada, não sei o quê. Eles tinham veículos dos piores que existem. Não houve progresso. Nada, absolutamente nada. Porque o Estado, cara, por que eu vou trabalhar? O governo me dá casa, comida, isso, aquilo, não preciso fazer nada. Então, esse desequilíbrio, essa desigualdade da riqueza, não é o Senhor da vida que nos impôs essa situação, mas é para um fim muito apropriado. Por quê? Eu queria até pedir licença para dizer a vocês que tem muitas pessoas que têm recursos amoedados, né? Porque os recursos não são só esse do dinheiro, né? Tem coisas que ninguém pode dar um presente para a pessoa, tanto que há pouco tempo eu ouvi uma crítica muito apropriada. O cidadão falou, eu vou dar $1 milhão para quem chegar aqui e me ajudar a fazer um plano. E o cidadão fez, olha, eu estou aqui, quero $1 milhão. Ele falou, tá bom, se o senhor tiver $1 milhão em um dia, o que o senhor vai fazer da vida? Isso, eu vou comprar casa, isso, comprar aquilo, não sei o que mais. Mas tem uma condição, eu vou dizer para o senhor o que você tem que fazer já. Vem um outro também, o que o senhor faria com $1 milhão? Nossa, faria tanta coisa, não sei o quê. E ele foi perguntando, falou, mas olha, a condição minha é o seguinte, eu vou lhe dar $1 milhão para o senhor fazer em um dia. Ele falou, tá bom, um dia, o que o senhor faria? Eu faria isso, mas a condição que eu vou lhe dar é o seguinte, eu preciso fazer um transplante do meu coração e eu queria que o senhor fizesse a cirurgia comigo, passasse o coração para mim por um dia. Por um dia. É curioso, né? Ah, não quero. Então você é rico, poderosamente rico e não sabe. O seu coração pulsando todos os dias, né? É uma beleza. Então, essa riqueza que Deus dá é para o bem. Eu quero mencionar para vocês um caso aqui que é da nossa área, ou aqui do nosso arraial, como a gente costuma dizer. Uma das maiores fortunas do Brasil, já está do outro lado da vida, Antônio Hermílio de Moraes. Vocês já viram falar nesse nome extraordinário? Vocês já viram, né? Dono da Santista, do cimento, de tudo quanto é natureza. E eu fui uma certa feita, há muitos anos atrás, fazer uma cirurgia do coração, porque tinha problema. Aí cheguei lá, um domingo, o cidadão corta e não sei o quê, papapá, como não estava doendo, estava anestesiado, falei, tá bom. Comecei a prosear, sabe como advogado italiano gosta de falar? Comecei a prosear, falei, doutor, como é que está aí? Grande aqui o hospital, né? O Hospital da Beneficência Portuguesa de São Paulo, não sei se vocês sabem. Ele falou, aí eu xeretei, falei, quantos empregados tem aí? Uns 10 mil? Ele falou, nossa, doutor, que é isso? 10 mil só no hospital. Tem a periferia, as empresas que trabalham do lado, que ajudam. E quem que estava lá? Antônio Hermílio de Moraes, dono de toda a fortuna aqui do Brasil, tecnicamente, e ele estava lá. Mas, agora eu quero pegar o gancho do Ailton. A diferença, Deus deu tanto para ele, só que eu tenho 50 anos de advocacia, não é um dia não, 50 anos. E eu devo confessar a vocês que nunca passou pelas minhas mãos um processo trabalhista que uma empresa dele fosse envolvida. Porque ele não pagou certo, não pagou as férias, não pagou nada disso. Pagava tudo direitinho. É claro que pode ter acontecido aqui, acolá, alures e algures, alguma reclamação trabalhista por qualquer natureza, porque o sindicato faz reclamação até infundada. Mas aí, o que o Ailton falou, Deus não está fazendo uma desigualdade, está estimulando a pessoa a seguir. E esse ter muito dinheiro é relativo, porque todos nós somos ricos, abençoados.
Então, desculpa, eu tomei a sua palavra. É que eu não aguentei falar isso aí, porque eu achei que é tão apropriado, porque tem tanta gente boa. O homem do computador lá, da Belinda Gates e o Bill Gates, lá nos Estados Unidos, uma fortuna que vocês não podem calcular. Mas eles já deixaram uma fundação para o benefício da população. Porque não vai ficar a vida eterna aí, vai encarnar de outro jeito, reencarnar, não. Vai reencarnar, mas acontece o seguinte, o que eles deixaram é para poder fiscalizar, é para montar institutos de educação, montar isso, montar escola, montar tudo. Mas vigiar, porque tem gente que é perigoso. Se tiver na fase de passar a mão, sabe? E é esse planeta que nós estamos vivendo, um planeta de provas e expiações. Então, quantas pessoas boas tem no mundo? Aqui em Barretos, vocês sabem disso. O Hospital de Barretos, nós temos uma da casa aqui, que teve um câncer violento, né, Ailton? Como ela chama? Leonice. Leonice, trabalhava conosco aqui, nesta mesa trabalhou conosco aqui. E não foi para lá, não gastou R$1. Quanta gente ajuda, os artistas são os primeiros, e fazem isso sem dizer quanto deram. E a propósito, eu me lembro de um caso do Roberto Carlos, deixa eu enriquecer isso, porque é um caso que a gente não faz e não faz propaganda. Mas como isso se tornou público, porque o Divaldo contou, não foi eu que contei, um dia a Armanduce estava lá em apuros para pagar o 13º para aquele pessoal todo que trabalha lá, porque trabalham, mas precisam ganhar, precisam comer, né? E aí, não sabe-se por quê, Roberto Carlos, no início de carreira, telefonou para ela e conversou, etc. E falou, mas, escuta, irmã, como é que estão as coisas? Está precisando de alguma coisa aí? Ela falou, meu filho, você não sabe, eu não consigo dinheiro para pagar o 13º, quanto mais a folha de pagamento. E aí disse que o Roberto Carlos falou para ela, falou, olha, irmã, eu vou ajudar para a senhora. Quanto a senhora precisa? E disse lá um número grande. Ele falou, tá bom, mas a senhora promete para mim que não conta para ninguém. Fui eu. É humildade, não é? A generosidade é esse tamanho. Estou tornando público, porque já é público isso. Na palavra de Divaldo e no fato verdadeiro. Divaldo conta que o Roberto Carlos mandou quase que a folha inteirinha do ano seguinte e mais o 13º para eles. Pois bem, então veja, tem bastante dinheiro, se faz boas coisas. Agora, entesourar todo o dinheiro, não. Você não põe a mão no bolso para dar um trocado, aí você fala assim, eu vou só dar um trocado. Eu agora mesmo passei uma mulherzinha pedindo, falei, tem uns trocados aqui. Tá? Porque eu me lembrei de um episódio de Jesus, né? Falando e ensinando os discípulos dele. Falou, sabe aquela senhorinha lá no gasofilácio? Ela deu mais que todos juntos. Viu, João? Se você tiver só 5 merréis, 2 merréis, e alguém pedir, dá. Não precisa ficar pensando, não. Eu vou dar só isso, e entesoura. Não vale isso. Desculpa, Ailton, vamos completar aí. Como eu falo demais, né? Vou lá na audiência pegar o lugar dele. Desculpa. O Roberto Carlos fez o que Jesus fazia em terra. Vai e não fala nada a ninguém do que tinha acontecido, do milagre. Pois é, às vezes deu mais, né? Deu muito mais. Mas tem outros que dão com o coração generoso, que faz o caso, o Bill Gates e o Tony Hermínio de Moraes. Está lá um hospital para vocês verem. Eu falei, mas o homem está aí domingo trabalhando, ele tinha um Fiatzinho. Eu quero ter um carrão, você quer ter um Mercedes. Não precisa. Né? Isso é para dar uma dimensão do que o Ailton escolheu hoje aí. A dimensão. Por que Deus dá tanto para um, pouco para outro? Porque esse outro aqui, que eu captei o que o Ailton estava falando, é isso aí. Está estimulando o cidadão a trabalhar, a descobrir novas fontes de energia. E aí, por aí vai. Dando emprego, dar emprego é um grande negócio. Eu acho que é extraordinário isso.
deixar que a pessoa ganhe o dinheiro para o nosso de cada dia, como ensina o Evangelho, sem precisar roubar, matar, enganar os outros, ludibriar, né? Desculpa, Ayrton. Para encerrar, é claro que a gente vê, sente, fala, sente na pele essas dificuldades, né? Com relação ao dia a dia, a ter isso, ter aquilo, pagar contas. Mas, a par desse lado material puramente que a gente sente, porque é aquilo que a gente vive, é o dia a dia nosso, né? Perceber tanta desigualdade. Não nos esqueçamos jamais da questão do outro lado, do lado espiritual, como a gente conhece. Não é que Deus dá, não é porque Deus tira. Na nossa vida presente está aqui refletido o nosso próprio passado espiritual. Tivemos tantas encarnações, podemos ter tido tanto, e que saber lá o que nós fizemos com o tanto que nós fizemos, ou podemos ter tido pouco e fizemos coisas terríveis para conseguir ter um pouquinho a mais, né? E nessas sucessões de reencarnação, nós vamos trabalhando todas as nossas imperfeições anteriores para tentar ser cada vez melhor. Esse é o nosso conhecimento, é isso que a doutrina nos traz hoje. Então, se hoje nós temos pouco, nós podemos ter tido muito, não soubemos direito o que fazer, ou numa próxima oportunidade nós vamos ter mais, e com a experiência do pouco que nós temos hoje, possamos fazer ainda melhor. Então, há o lado material, que é aquilo que nos fala, né, no bolso, nos fala no estômago, vamos assim dizer, nos fala no olho, porque o olho vê e tudo cresce, né? Parece que tudo cresce. Então, há esse lado material da nossa vida, mas não nos esqueçamos do lado espiritual, porque Deus não castiga ninguém, apenas nós estamos hoje refletindo coisas do nosso passado anterior, e por dificuldades que passamos, infelizmente, né, para nossa própria dor física, vamos dizer assim, servem à nossa elevação espiritual. Essa consciência é muito importante que nós tenhamos para melhor trabalhar nosso dia a dia com todas as dificuldades que nós temos. Todos temos dificuldades. Eu queria só complementar, por causa do nosso horário, que nós procuramos respeitosamente obedecer. O Ailton falou com outras palavras, mas é isso: a prudência e a previdência. Eu tenho muito, mas não gasto nada. Ou quero comprar. Eu digo isso porque eu vivi essas experiências. E quero comprar, por exemplo, um automóvel, mas eu vou comprar 10. Tem sentido? Volto a evocar o Roberto Carlos no tempo de mocinho, que era o meu tempo também, que eu não pareço, mas eu sou mocinho. E ele no início e no auge da carreira, ele estava com 17 automóveis, ele tinha comprado, tudo zerinho. Onde que esse é o imprevidente, porque o prudente, ele tem a sabedoria de falar, não, será que eu vou gastar isso? Eu preciso disso? Não preciso, então não precisa gastar. Será que eu posso fazer outra coisa com esse dinheiro? Pode. Pode ajudar uma creche? Pode. Pode ser generoso? Pode. Tudo isso é aquilo que a gente vai trabalhando para podermos sedimentar a nossa vida, porque lá em cima tem uma informação no Evangelho segundo o Espiritismo da rainha que chegou lá e falou, e agora? Eu já fui rainha, mas aqui não usa a moeda. Que moeda será que usamos lá em cima, no plano espiritual? Vocês já se perguntaram? Não adianta ter muito no banco, não. Vestiu o paletó, tchau. A moeda lá é outra, é a moeda do amor. O que você fez na vida? Eu dei umas moedinhas lá no gasofilácio. Era só o que eu tinha. Então tá beleza. Eu dei bastante porque eu construí o que o Ayrton trabalhou, a nossa ideia foi essa. O que nós estamos fazendo? Estamos desenvolvendo a inteligência que o Senhor da vida já nos deu. Nós temos. Nós conseguimos pensar. O homem fez aviação, Santos Dumont. Meu Deus do céu, Christian Barnard fez a cirurgia no coração. Quanta coisa nós conseguimos hoje. A espiritualidade nos informa que aqui nesse século, ou seja, até perto dos 3000,
O homem sairá do chão, não vai andar de carro mais. Vai ligar o computador e vai chegar. Mas já está chegando, porque a Tesla já testou esse carro, não é, Ayrton? Então, gente, tudo isso que nós estamos desenvolvendo agora é para o progresso. E aí não vai voltar para ninguém, porque nós estamos trabalhando para o bem e para o amor de nossas vidas. Vamos fechar os nossos olhos agora e vocês aproveitem a prece que o Ayrton vai fazer. Aproveitem sim a pedir ao Senhor da vida, através de Jesus, porque ninguém vai ao Pai se não for por Ele, que é o caminho, a verdade e a vida. Peça, gente, não sejam orgulhosos, falem com Jesus, na sua palavra, no seu jeito, no seu sentimento. Jesus ouve as nossas súplicas, procura nos atender. Então peça sim, peça para você, peça para sua mãe, para o seu pai, para o seu parente, para o seu amigo, para o seu vizinho, para todos os mentores dessa casa, aqueles que nos ajudam, nossos anjos da guarda. Peçam para aqueles também que estão nos hospitais, nas casas de saúde, nos orfanatos, embaixo das pontes, aonde existiram dos nossos irmãos neste planeta chamado Terra, sob a governança de Jesus. Peçam e peçam também para esses pecadores que aqui estão, que se tornem dignos de impor as mãos como Jesus fazia, para abençoar e fazer transmitir as energias celestes, para que nós saiamos dessa casa melhor hoje do que quando nós entramos. Que Jesus nos abençoe. Ouçamos agora a prece do Ayrton e depois preparem-se para receber a mensagem dos passes, a fim de melhorar a nossa saúde, o nosso corpo e nos deixar repletos de paz. Pai de amor, Pai de bondade, Pai de justiça, Pai de sabedoria, amado irmão, querido Mestre Jesus. Reunidos aqui agora estamos, amado Pai, por sua misericórdia, nos conceder a graça da vida. A vida que nos reúne, a vida que traz para nós o aprendizado do dia a dia, a vida que traz para nós a certeza de que o trabalho no bem é o caminho a ser seguido para o nosso progresso espiritual, para que possamos a cada instante de nossas vidas nos aproximarmos de vós, purificando sim nosso espírito pelos bons atos, pelas boas virtudes, pelo amor que colocamos em nossos pensamentos, pelo amor que colocamos em nossas palavras, pelo amor que colocamos em nossas atitudes, nossas ações. Obrigado, Senhor, por tanto aprendizado para todos nós, todos os dias. Obrigado pelas nossas famílias, onde procuramos crescer juntos. Obrigado por todos os seus filhos. Abençoa a todos, Pai. Manda seus bálsamos de luz, serenando seus corações, organizando, estabilizando, equilibrando os seus espíritos e seus corpos físicos, para que possamos ter uma caminhada mais tranquila, mas nem por isso deixarmos de praticar aquilo que nosso querido Mestre nos trouxe. Assim, abençoa nossas famílias, abençoa esta casa que nos acolhe, abençoa a equipe espiritual, abençoa a todos nós, a todos os seus filhos. Estejamos onde estivermos, como estivermos, encarnados, desencarnados, que seus bálsamos de luz estejam sempre conosco e que possamos ser a mensagem viva, iluminada de tudo aquilo que esperas para nós. E que por nossas palavras, por nossos atos, nossas ações, onde quer que estejamos, que sejais, Pai, reconhecido pela nossa presença de amor, nossa presença de carinho, nossa presença de luz. Obrigado, Pai, agora e sempre. Que assim seja. Amém.